A Hora do Mal fez estúdios brigarem de forma desesperada por 38 milhões de dólares. Tudo por causa de um roteiro que Zach Cregger descreveu como vomitar na tela. E vocês mal vão conseguir acreditar como uma das perdas mais dolorosas da vida dele acabou se transformando nesse filme de terror. Onde você foi? E aí, galera? Hoje a gente vai mergulhar numa história que é quase tão assombrada quanto o próprio filme. Como Zach Cregger transformou uma tragédia pessoal em A Hora do Mal. Vocês devem lembrar de Noites Brutais, aquele filme de terror que explodiu do nada em 2022 e virou fenômeno. Pois é, o cara por trás desse sucesso acabou de entregar algo ainda mais perturbador. Mas aqui vai o plot twist. Esse novo filme nasceu de um dos momentos mais sombrios da vida dele. Se vocês curtem histórias sobre como a arte nasce da dor e como o cinema de terror pode ser uma forma visceral de processar trauma, vocês vão ficar grudados nessa história até o final. Então, vamos começar pelo começo mais doloroso possível. Cregger estava trabalhando na pós-produção de Noites Brutais quando recebeu a pior notícia da vida dele. Seu melhor amigo, Trevor Moore, havia morrido, de repente, em um acidente terrível. Para vocês entenderem a dimensão dessa perda, Trevor não era só o melhor amigo de Cregger. Os dois se conheceram na School of Visual Arts em Nova York e fundaram juntos o grupo de comédia The White Ass Kid You Know, que durou 5 temporadas. Trevor era, nas palavras do próprio Cregger, o motor do programa e do grupo. Zach Cregger. Yeah. Trevor Moore. Hey. How you doing? Imaginem só, vocês acabaram de fazer o filme de suas vidas, estão processando esse sucesso todo e de repente perdem a pessoa mais importante da jornada criativa. É devastador, né? Mas aqui que fica interessante e meio perturbador. Em vez de parar tudo e se afundar no luto, Cregger fez o oposto. Ele começou uma maratona de escrita que durou 2 semanas. E vejam só como ele começou o roteiro. Isto é uma história real. Metade da minha cidade natal. Todas essas crianças fugirão. Ele nem sabia para onde as crianças tinham ido na história. Era literalmente um exercício de vamos ver onde isso vai dar. Mas vocês percebem a genialidade assombrada nisso tudo? O cara estava processando o desaparecimento súbito do melhor amigo através de uma história sobre crianças que desaparecem sem explicação. E aqui que a coisa fica ainda mais intensa. Cregger admite que estava canalizando um senso palpável de perda e processando tudo da forma mais extrema possível. Mas escutem essa confissão dele. Escrever Noites Brutais foi como uma criança colorindo com giz de cera, mas A Hora do Mal foi como se eu estivesse vomitando. Cara, quando um diretor descreve o próprio processo criativo como vomitar, vocês sabem que estão lidando com algo visceral e genuíno, né? O filme que nasceu disso é absolutamente insano. A história começa com 17 crianças que acordam no meio da noite, saem correndo de casa e desaparecem misteriosamente sem deixar rastro. E conforme os moradores tentam descobrir o que aconteceu, a coisa vai ficando cada vez mais perturbadora. Mas vejam a construção genial que o Cregger fez. Ele dividiu a narrativa em capítulos, cada um do ponto de vista de um personagem diferente. Tem a professora que tinha todos os 17 desaparecidos na turma dela, interpretada pela Julia Garner. Tem um único aluno que não fugiu. Tem um pai buscando o filho desaparecido, que é o Josh Brolin. E tem até um viciado em drogas que se vê no lugar errado na hora errada. O que vocês talvez não saibam é que Cregger se identificou profundamente com cada personagem. A professora alcoólatra, ele também enfrentou alcoolismo e está sóbrio há 10 anos. O pai desesperado do Josh Brolin, ele entende completamente essa angústia de ver alguém estar ali no momento e desaparecer no seguinte. E a parte mais dolorosa, o único aluno que não desaparece é baseado na própria infância do Cregger. Ele admite, essa parte é exatamente como eu vivi quando criança. É exatamente como é ter um pai viciado e a criança precisa virar o cuidador. Agora, preparem-se para a parte mais louca dessa história toda. Quando Cregger terminou o roteiro e decidiu vender,
estourou uma guerra de lances no melhor estilo Hollywood blockbuster. Lembrem que com Noites Brutais, todos os estúdios rejeitaram o filme. Todos! Desta vez, cara, várias pessoas fizeram ofertas gigantes sem nem ler o roteiro, só porque era o novo filme do cara que fez Noites Brutais. Quando finalmente puderam ler, a loucura começou para valer. Estúdios brigando, produtores se digladiando, uma confusão total. O resultado final? 38 milhões de dólares. 38 milhões! Para vocês terem uma ideia da insanidade, rolam rumores de que Jordan Peele, sim, o Jordan Peele de Corra e Nope, demitiu a própria equipe de gestão quando a Universal não conseguiu comprar o roteiro para a produtora dele. Isso não foi confirmado, mas imaginem só o nível da disputa. O Josh Brolin, que nem conhecia o Cregger antes, descreve o momento que leu o roteiro assim: foi como ver Matrix na semana que estreou, sair do cinema balançando a cabeça tipo, que porra foi essa? E então voltar imediatamente para assistir de novo. E olha só que interessante, a produção não foi nada fácil. Por causa da greve de 2023, ele perdeu quase todo o elenco original. Teve que substituir até o garoto que ia fazer o aluno que sobra porque o moleque teve um surto de crescimento gigante no meio das filmagens. Mas, no final das contas, o Cregger conseguiu fazer exatamente o filme que queria. As exibições teste foram tão positivas que a Warner Bros. Adiantou o lançamento em 6 meses. E por falar em futuro, vocês não vão acreditar no que o Cregger tá aprontando agora. O cara tá em Praga preparando nada menos que o próximo filme de Resident Evil. E não é qualquer filme de RE, não. Ele quer trazer a franquia de volta às raízes do videogame. Ele mesmo admite: se eu ligasse meu PS5 agora e mostrasse quantas horas fiquei em Resident Evil 4, seria constrangedor. Ou seja, o cara é gamer raiz mesmo. E já tem outro roteiro pronto também, uma coisa grande, maluca, que ele descreve como o roteiro mais complexo que já escrevi. Caramba! Se a Hora do Mal já foi descrito como vomitar na tela, imagine o que vem por aí. Mas aqui vai uma reflexão interessante que o próprio Cregger fez. Ele citou David Bowie. A ideia é que criativamente você deve sempre entrar em águas cada vez mais profundas, sem ter certeza se vai conseguir nadar. E isso é exatamente o que ele fez com A Hora do Mal. Pegou a dor mais profunda da vida dele e mergulhou de cabeça, sem saber se ia conseguir transformar aquilo em algo que funcionasse como cinema. Agora, eu quero saber de vocês. Qual vocês acham que é o limite entre processar trauma pessoal através da arte e explorar isso comercialmente? Porque essa história do Cregger levanta questões bem interessantes sobre como artistas usam as próprias feridas para criar. E já assistiram Noites Brutais? Se não viram ainda, corram atrás porque A Hora do Mal promete ser ainda mais intenso. Digam nos comentários qual o filme de terror recente mais impressionou vocês e por quê. Se curtiram essa história por trás dos bastidores, deixem like aí para me ajudar a continuar trazendo esses conteúdos mais aprofundados sobre cinema. Então, resumindo essa jornada maluca, um dos diretores de terror mais promissores de Hollywood transformou o luto pela perda do melhor amigo no filme mais disputado pelos estúdios nos últimos anos. A Hora do Mal não é só mais um filme de terror sobre crianças que desaparecem, é um mergulho visceral no que significa perder alguém de forma súbita e inexplicável. É arte nascendo da dor mais crua possível. O mais impressionante é como Cregger foi honesto sobre todo esse processo. Ele não romantizou nem escondeu que o filme nasceu de um lugar sombrio. Pelo contrário, assumiu que foi como vomitar e que sua única responsabilidade era ser honesto e simplesmente continuar nadando. E essa honestidade brutal talvez seja exatamente o que faz A Hora do Mal ser tão aguardado. Em um gênero cheio de fórmulas e jumpscares vazios, ter um diretor que coloca a própria alma em carne viva na tela é algo raro e poderoso. A Hora do Mal já está em cartaz nos cinemas e se vocês acharam essa história por trás das câmeras intensa, imaginem só assistir o resultado final dessa jornada pessoal.